entrar agora no nosso estudo sobre eletricidade. Então, primeiro, quando a gente fala em eletricidade, o que a gente costuma associar, né, a essa palavra é tudo que tem de moderno, né? A gente associa, quando a gente pensa em eletricidade, a gente já pensa, por exemplo, em tomadas, em fios elétricos que carregam correntes, nesses fios que conseguem acender certas lâmpadas. E também a gente pode associar eletricidade a choques elétricos, a raios, né? Uma pessoa aqui que toca num fio ou na própria tomada pode levar um choque, né? Então a gente também associa a eletricidade a esses clarões, esses raios, por exemplo. Mas, bem, e tudo isso, né? Essas tomadas, essas lâmpadas estão ao nosso redor, fazem parte do nosso dia a dia. Mas mesmo assim a gente não entende muito bem o que está por trás delas, né? O que está acontecendo ali dentro do fio para fazer com que ele consiga acender uma lâmpada. Então, para a gente começar esse estudo sobre o que é eletricidade, a gente pode começar pela etimologia da palavra eletricidade. Então, eletricidade vem da palavra electron, que é uma palavra grega que significa âmbar. Então, o âmbar é essa resina que é expelida por certas árvores e que enrijece com o tempo. Então, ela é bastante importante em arqueologia, por exemplo, se vocês quiserem pesquisar. Mas ela é importante na eletricidade porque Tales de Mileto, por volta lá dos 600 anos antes de Cristo, ele descobriu ele observou que quando esse material âmbar era tritado com peles de animais, como do que era feita a sua roupa, ele observou que esse âmbar atritado, ele ganhava uma certa propriedade de conseguir atrair pequenos objetos como penas e palhas, por exemplo. Então, é interessante a gente observar que isso daqui, que parece que não tem nada a ver com fios elétricos e choques elétricos e raios, tem tudo a ver, na verdade, com a eletricidade, tanto que é isso que está por trás da própria palavra eletricidade. Então, isso daqui tem tudo a ver com cargas elétricas dos materiais, uma nova propriedade que a gente vai começar a estudar agora. Bem, então, para a gente conseguir entender o que os mecanismos dos fios e das lâmpadas, a gente precisa entender o que é essa carga elétrica. E para isso a gente vai fazer, que nem o Tales de Mileto, a gente vai começar a atritar diversos materiais para conseguir entender melhor o que é essa carga elétrica. Bem, se a gente atrita também e observa as interações entre esses materiais, como foi feito com o âmbar e com as penas, a gente vai observar também, novamente, umas certas interações de atração, mas também vamos ver objetos se repelindo também. Então, se a gente atrita, por exemplo, agora um cano de vidro e um pano de seda, a gente vai observar que esses dois objetos, se forem postos próximos, a gente vai sentir uma certa atração entre esses dois objetos. Então, por que Tales de Mileto também não fez isso, né, antigamente? Porque não existia tantos materiais assim. Então, foi bastante interessante essa descoberta dele com o âmbar, porque não existiam tantos materiais como existem hoje, que a gente pode fazer uma investigação mais profunda sobre essa propriedade de atração entre os objetos. Mas bem, se a gente agora atrita dois panos de seda também com vidro, e agora a gente possui dois panos que foram atritados com vidro, e a gente põe esses dois panos próximos entre si, a gente vai observar agora uma certa repulsão entre esses dois panos, diferente da atração que a gente tinha observado anteriormente. Agora, aprofundando mais o nosso estudo, para entender o que está por trás, o que é isso, por que eles estão se atraindo, a gente pode tentar atritar novamente
outros materiais, agora a lã e o PVC. Então, se a gente fizer isso, a gente também vai observar, assim como com a seda e com o vidro, uma certa atração entre esses dois materiais. E trazendo agora o vidro também para esse cenário, a gente vai observar entre a lã e o vidro, diferente do que ocorreu com a lã e o PVC, a gente vai observar agora a repulsão entre esses dois objetos. E trazendo a seda, que a gente sabe que possui uma certa atração com o vidro, né, após ser atritada com o vidro, se a gente trouxer a seda para próximo da lã, a gente vai sentir que existe uma certa atração entre eles. Então, investigando tudo isso, a gente vai chegar a uma certa conclusão de que existe uma propriedade intrínseca à matéria que faz com que essas interações ocorram. E depois de bastante estudo, a gente vai chegar à conclusão de que existe essa propriedade chamada carga elétrica dos materiais, que os levam a interagir entre si assim. Mas, como existem dois tipos de interação, devem existir dois tipos de carga elétrica, que a gente vai chamar de positiva e negativa. Então, se eu chamo a lã de positiva, de um corpo cuja carga elétrica é positiva, eu vou ter que chamar aqueles objetos aos quais ela é atraída de um objeto com carga elétrica negativa. Então, a seda receberia esse nome negativo, assim como o cano PVC. E aqueles materiais aos quais a lã é repelida vão receber o mesmo nome que ela, vão receber esse nome de positivo, devido a tudo isso que foi observado. Então, esse seria mais ou menos o caminho que um cientista caminharia até chegar nas suas conclusões. Bem, então, a gente acabou de observar que essas interações que a gente está vendo agora, elas somente ocorrem devido a essa propriedade de carga elétrica dos materiais. Ou seja, os corpos que existem, eles podem ter dois tipos de carga, né? Eles podem ter uma carga positiva, mas também podem ter uma carga negativa, assim como também podem não ter carga elétrica, e aí a gente chamaria esses corpos de corpos neutros. Mas se a gente for investigar ainda mais para entender assim, o que é essa carga Q dos corpos, por que esse corpo teria uma carga positiva, ou por que ele teria uma carga negativa, por que ele teria uma carga neutra, a gente teria que entrar ainda mais para entender a estrutura atômica dos materiais. E é isso que vai nos explicar melhor a carga elétrica de um material realmente. Então, se a gente for na estrutura da matéria, a gente sabe que toda matéria é constituída por átomos, e esses átomos, por sua vez, são constituídos por outras partículas menores. Então, dentro do núcleo dos átomos existem os chamados nêutrons, que eles sim são as partículas mais fundamentais, mais ou menos, mas eles possuem uma carga elétrica, isso é realmente uma propriedade, né, das partículas, assim como a massa, por exemplo. Então, o nêutron, ele possui uma carga elétrica igual a zero. Mas existe também uma outra partícula no núcleo dos átomos, que é chamada de próton, e esse próton possui uma carga elétrica diferente de zero. Ele possui uma carga elétrica mais E. E existe uma outra partícula que faz parte aqui da estrutura do átomo, que é o elétron. Ele está aqui orbitando ao redor desse núcleo. E esse elétron ele possui uma carga elétrica menos E. Então, esse E é o nome que a gente dá para a carga elétrica elementar, que é esse número daqui, é 1,6 vezes 10 a menos 19 C, onde esse C é a unidade Coulomb, uma nova unidade. E a gente dá esse nome porque é realmente um número muito importante no estudo, na eletricidade e em vários estudos da física. Então, em vez de botar aquele número extenso todo aqui, a gente simplesmente bota menos E, que a gente sabe que é a carga do elétron.
sabendo que essa carga do elétron é negativa e a do próton é positiva. Então, a gente já começa a observar que, nossa, essas duas partículas possuem a mesma carga, só que com sinais opostos. Então, é exatamente isso que está por trás das cargas dos corpos em si. Então, dependendo do número de prótons e do número de elétrons dentro da estrutura atômica da matéria do corpo, aquele corpo vai ter uma carga positiva, negativa ou igual a zero. Então, se os átomos de um corpo possuem mais prótons do que elétrons, a carga, né, desse corpo vai ser positiva. Agora, se um corpo possui mais elétrons do que prótons, a carga dele vai ser negativa. Enquanto que um corpo que possui o mesmo número de elétrons e o mesmo número de prótons, a sua carga total vai ser igual à carga elétrica dos nêutrons que ele possui, que seria zero, independente do número de nêutrons, mais E menos E, ou seja, mais E menos E é igual a zero. Então, um corpo que possui carga elétrica igual a zero possui prótons e elétrons em mesma quantidade. Então, essa carga Q aqui, ela é somente positiva quando o número de elétrons é menor do que o número de prótons na estrutura daquele corpo. E um corpo se torna negativo quando o número de elétrons desse corpo é maior do que o número de prótons desse corpo. E assim como a gente viu, um corpo é neutro quando esse número de elétrons é igual ao número de prótons. Bem, como a gente acabou de ver, tudo tem a ver com quantidade, né? Quantidade de prótons e quantidade de elétrons. Então, a carga de um corpo, ela sempre vai ser um número inteiro da carga dessas pequenas partículas, né? Como a gente viu que as partículas próton e elétron possuem carga igual a E, a carga total do corpo vai depender do número de prótons com carga E elétrons com carga menos E que existem naquele corpo. Então, esse N daqui, ele sempre vai ser igual a um número inteiro positivo. Então, corpos que possuem N elétrons a mais vão possuir uma carga negativa igual a um certo múltiplo de E, né? Onde esse E é a carga elétrica elementar que a gente acabou de falar. Bem, então a gente viu que essa carga elétrica é a propriedade intrínseca dos materiais, das partículas, né? Que está por trás dessa interação de atração ou repulsão que a gente observou lá na nossa investigação lá dos materiais sendo atritados. Então, a gente observou, né, que cargas de sinais opostos se atraem e cargas de sinais iguais se repelem. E essa interação de repulsão e de atração entre esses corpos, ela é devida a essa propriedade de carga elétrica desses corpos que estão interagindo entre si. Bem, é interessante para a gente entender, né, por que eu estou falando exatamente desse pensamento, né, dessa interação entre os corpos, é interessante a gente fazer um paralelo com a lei da gravitação universal. Bem, a lei da gravitação universal a gente discutiu lá nas aulas sobre forças. Se vocês quiserem dar uma olhada novamente para refrescar a memória, a gente viu que entre corpos que possuem uma propriedade que é a massa, vai sempre existir uma força de atração entre esses corpos. Então, a lei da gravitação universal é essa equação aqui que nos dá a magnitude dessa força de interação entre esses dois corpos com massa que estão distantes, que estão a uma distância d entre si. Então, a gente viu, né, a gente estudou isso. A gente estudou que essa propriedade, massa, intrínseca à matéria,
é o que está por trás dessa interação, dessa atração entre esses dois corpos. Agora, só para relembrar um pouquinho, que a gente pode chamar, né, essa força que essa lei da gravitação universal, a gente pode chamar de força-peso para quando a gente está falando desses corpos daqui próximos à superfície da Terra, mas só um adendo, assim. Mas isso foi discutido anteriormente. Bem, de qualquer forma, essa força ela sempre vai existir devido à existência dessa massa dos corpos. Agora, se a gente foca em outra propriedade dos materiais, se a gente não olha mais para a massa, mas olha assim para as cargas elétricas que o material pode ter, a gente vai observar um outro tipo de interação devido a essa propriedade de carga elétrica. A gente vai observar uma nova interação entre a matéria. Então, dois corpos com cargas elétricas, eles também vão interagir assim eletricamente. Então, vai existir uma nova força aqui que os puxa para junto de si, mas não agora por causa da massa deles, mas sim por causa da carga elétrica deles. Então, como a gente viu, cargas de sinais opostos se atraem, então existe aqui essa força que a carga negativa exerce sobre a carga positiva, e existe aqui uma força que a carga positiva exerce sobre a carga negativa, e por isso que eles se puxam. Então, eu estou falando da lei da gravitação universal, além disso tudo, para mostrar que diferentes propriedades da matéria geram diferentes interações, mas também para mostrar que, né, esses corpos com carga, cada um com sua carga, que distam a uma certa distância entre si, vão interagir com uma força que possui essa magnitude. A magnitude dessa força de interação entre elas vai ser dada pela lei de Coulomb. E é bastante interessante que essa lei de Coulomb é muito parecida com essa lei da gravitação universal de Newton. O que muda, né, é essa constante daqui. Essa constante é diferente dessa constante que aparecia aqui quando a gente estava falando de gravidade. Mas o que aparece aqui são as propriedades que a gente está falando, né? Aqui aparecem as cargas e aqui aparecem as massas, e também aparece em ambas as leis a distância entre os dois corpos que estão interagindo. Bem, então essa é a lei de Coulomb que nos dá a força elétrica. Agora, uma nova força que a gente não tinha discutido anteriormente. Bem, então, a força elétrica, a gente pode agora, ela é muito importante porque agora a gente consegue falar mais matematicamente dessa interação entre as cargas elétricas. Então, aquelas frases que a gente estava falando, né? Corpos com cargas de sinais opostos se atraem e corpos com cargas de sinais iguais se repelem. Tudo isso pode ser sintetizado nessas pequenas setinhas e nessas letras FEL. Aqui a gente está falando exatamente o que aquela frase nos diz. Entre esses dois corpos de sinais opostos, existe uma força que eles exercem entre si, que os levam a ser atraídos entre si. E aqui, né, entre esses dois corpos que possuem cargas opostas, vai existir essas forças que vão causar com que eles se distanciem cada vez mais. E essa força elétrica, como a gente acabou de ver, ela vai ser dada pela lei de Coulomb, né, que a gente acabou de discutir. Onde, aqui nesse slide eu estou apenas botando para ficar mais explícito cada coisa que entra, né, nessa lei de Coulomb daqui. Então, essa constante K é a constante dielétrica do vácuo. Ela entra porque
é o que está permeando aqui o espaço entre essas duas cargas. Aqui a gente pode pensar como se tivesse vácuo apenas entre essas cargas que estão interagindo. E ela tem um valor já bastante conhecido, que é dado por 9 vezes 10 Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. E também entra na lei de Coulomb, né, como a gente já tinha visto, o valor das cargas que estão interagindo entre si, né? Qzinho e Qzão, são nomes diferentes que a gente usou, Q1 e Q2. E D é a distância entre essas cargas. Então agora a gente já consegue trabalhar mais quantitativamente com as cargas elétricas mesmo e como que elas interagem.